Está no ar mais uma edição do AmbaCast, o podcast oficial da Agência de Notícias Brasil Árabe. Olá, você está ouvindo mais um episódio do AmbaCast, sua central de notícias sobre as relações entre o Brasil e os países árabes. Eu sou Bruna Garcia e hoje vamos falar sobre inovação com um dos maiores especialistas do Brasil. Não saia daí! O entrevistado do AmbaCast hoje é Silvio Meira, um dos maiores nomes da inovação e do empreendedorismo no país. Ele vai dar algumas dicas sobre como colocar a sua empresa também no caminho da inovação e da digitalização. Seja muito bem-vindo, Silvio. Um grande prazer estar com vocês aqui hoje. Obrigado pelo convite. Bora conversar. O Silvio é PhD em computação, cientista-chefe na The Digital Strategy Company, professor da Fundação Getúlio Vargas, um dos criadores do Instituto de Pesquisa e Inovação César, no Recife, e professor extraordinário da César School, e é um dos fundadores do Porto Digital, um parque tecnológico que transformou o centro de Recife, entre muitos outros títulos, né, Silvio? E Silvio também foi eleito pela revista Época, um dos 100 brasileiros mais influentes do Brasil em 2009. É isso mesmo, Silvio? Conta para nós um pouquinho da sua história, como que surgiu esse seu interesse pela inovação e pela tecnologia e um pouco da sua trajetória até aqui. Eu fiz engenharia, né? E em engenharia eu sempre olhei para o mundo como um lugar para se fazer intervenções, né? O engenheiro é o cientista aplicado que aprende, quando a gente aprende, né, sobre modelos de mundo e como a gente capturar o mundo no modelo, como manipular esse mundo que a gente abstraiu, esse fragmento de mundo, na realidade, que você capturou lá e abstraiu no modelo que envolve matemática, física, química, dependendo da engenharia na qual você tiver expertise. E o que a gente faz, normalmente, é projetar nesse modelo aqui, em teoria, uma intervenção no mundo, lá do outro lado. Então, quando você faz um prédio, você está intervindo no mundo concreto, físico ao seu redor, a partir de uma abstração que você construiu, que a gente chama de um projeto, né? Vamos ter que fazer essa coisa funcionar lá. Pode ser uma ponte, um computador, um avião, um foguete, qualquer coisa. Essa atividade de engenharia, ela pode ser tratada tanto como uma coisa banal, estou construindo casas e prédios o tempo todo, no meu caso eu sou engenheiro de eletrônica, mas ela pode ser tratada também como uma coisa absurdamente inovadora que passa pela seguinte pergunta toda vez que eu capturar um fragmento do mundo no meu modelo. E a pergunta é básica. Eu repito o que eu já fiz ou eu tento fazer alguma coisa nova? E essa pergunta ela é decidida por causa de um conjunto muito grande de fatores. Eu tenho tempo, eu tenho recursos, eu tenho conhecimento, eu tenho rede e assim por diante. Quando a gente decide fazer uma coisa nova, não necessariamente a gente vai fazer inovação, a gente pode inventar alguma coisa. Porque inovação é uma coisa diferente. A gente normalmente dá uma característica muito tecnológica para a inovação, mas não é assim. Inovação é a mudança no comportamento dos agentes no mercado como fornecedores e consumidores de qualquer coisa. Então, se eu for o projetista que quer introduzir uma coisa diferente no mercado e as pessoas não quiserem, não vai haver inovação. Pode haver invenção, pode haver novos produtos, novos serviços, pode haver proposições de valor, o que você quiser. Mas inovação é só quando a gente conseguir convencer um número suficientemente grande de consumidores a querer aquilo, pagar por aquilo e sustentar aquilo no mercado. Porque senão não vai funcionar. E a gente conhece essa história de milhões de produtos, né? Que você fez uma coisa absolutamente bela e fantástica, mas, por exemplo, o preço era muito alto, ou a qualidade era muito baixa, ou o produto era muito difícil de operar, ou as pessoas não entenderam por que aquilo estava ali. E aí não funciona. Entendi. No setor, em especial, de software, né, quando a gente fala de software, é muito fácil você escrever software. Duas pessoas, uma pessoa, às vezes, sentada em casa, escreve um produto, um serviço, e publica isso.
A vasta maioria dessas coisas, obviamente, vai dar errada, porque ninguém fez nenhuma pesquisa, ninguém estudou cenário, ninguém estudou personas, desejos, imaginários e assim por diante, e simplesmente tirar da sua cabeça um projeto inteiro e jogar no mercado sem tentar descobrir para que aquilo serve, para que aquilo serve, que problemas resolve. Se as pessoas estão dispostas a pagar por aquilo ou não, normalmente leva a uma falha sistêmica que faz com que a tentativa de inovar fracasse. Mas eu entrei por causa disso. Eu entrei porque toda vez que eu ia fazer um projeto, como eu tenho... Aliás, é por causa de um problema estrutural genético meu, né? Como eu não tenho muita memória, eu tenho um problema estrutural de memória, toda vez que eu ia fazer uma coisa que eu já tinha feito, eu acabava fazendo diferente da coisa anterior, porque eu não me lembrava como tinha feito. Eu já tinha feito alguma coisa igual, mas eu não sabia fazer de novo do mesmo jeito, porque eu não me lembrava como. Então, eu acabava fazendo alguma coisa diferente. A vasta maioria dessas coisas, até eu chegar num ponto que eu tinha entendido que tinha um método para fazer diferente, a vasta maioria das coisas dava totalmente errado, é claro. E isso com que idade, assim? Isso foi desde que eu saí da faculdade de engenharia, eu tinha 22 anos. Né? Isso foi uma história de vida inteira. Mas depois eu comecei a estudar inovação, métodos e processos, estratégias a sério, tentar descobrir o que você não sabe sobre aquele novo objeto que você está tentando propor, ou a nova forma de desenhar um produto ou serviço que você está inventando ali na hora, porque você não se lembra como fazia, né? Uma consequência disso, que talvez não tenha sido boa para a minha carreira, é o seguinte: como eu não conseguia repetir o que eu tinha feito antes, obviamente ninguém nunca me contratou para fazer nada num trabalho assim que você tem carteira assinada, entendeu? Eu virei professor universitário por causa disso. Que, no fim, é um outro conjunto de consequências totalmente diferente, que levou à fundação do César, a criação do Porto Digital e meu envolvimento com dezenas de startups. Que bom que ninguém te contratou, porque olha só que maravilha, né? Tudo isso que você criou. E imagina se tivesse boa memória, então. Aí eu talvez tivesse feito a mesma coisa o tempo todo. É verdade. Então, que bom. E agora, eu sei que você já tem esse vasto currículo, falei um pouquinho aqui, sei que tem muito mais ainda, mas eu gostaria de saber em quais projetos de fato você está envolvido atualmente. Olha, eu me envolvo em projetos de muito longo prazo, né? Então, lá em 1985, eu me envolvi num projeto de 15 anos. A gente escreveu isso, botou lá, nós vamos fazer isso aqui em 15 anos, a gente transformar o que era o Departamento de Estatística e Informática da Universidade Federal de Pernambuco, na época, no Centro de Informática hoje. O Centro de Informática foi um projeto que eu toquei intensamente de 85 até 2000, envolvia criação de pós-graduação, multiplicação do número de professores por 5, coisas assim. E hoje ele é avaliado pela CAPES entre os melhores do Brasil, tem as notas máximas de graduação e pós-graduação, já formou mais de 2.500 mestres e mais de 500 doutores. Foi o primeiro centro de informática no Brasil a formar 500 doutores e mais de 2.000 mestres. E um dos únicos em exatas, em geral. Depois eu me envolvi com o César, né? O César é uma instituição de inovação privada, autossustentada, sem fins lucrativos, de classe global. Tem mais de 1.000 pessoas trabalhando no César hoje. O César está no Recife, onde fica a base, é uma das âncoras do Porto Digital. Tem bases do César em Curitiba, Sorocaba, Manaus e na Flórida, nos Estados Unidos. E é um projeto que eu continuo envolvido, porque em 2006 eu ajudei a fundar a César School, que é uma escola de graduação e pós-graduação, usando métodos inovadores de facilitação de processo de aprendizado, usando o aprendizado baseado em problemas, aprendizado baseado em desenvolvimento de soluções para produtos reais e com processo de aprendizado em rede. As pessoas não ficam sozinhas, elas aprendem em times desde o primeiro semestre, que é como elas vão trabalhar no futuro lá fora. Eu continuo envolvido lá, eu sou professor extraordinário da César School. Tem o Porto Digital, que eu participei desde o começo, desde a fundação, eu continuo lá como presidente do Conselho de Administração até hoje, e a nossa meta básica, esse é um projeto de muito mais longo prazo, porque ele é um cluster de inovação imerso numa cidade antiga, né? Recife é a capital mais antiga do Brasil, fundada em 1537, obviamente com todos os problemas que cidades tão antigas como Recife têm nos centros das suas geografias, né? O centro do Recife foi completamente abandonado por regiões onde era mais fácil de construir e empreender, e a gente está tentando retomar esse centro.
já levamos para lá cerca de 14 mil pessoas, chegaram 200 ontem lá, né, de uma instituição que se mudou para o Porto Digital, o que leva o número para 13.800 pessoas no Porto Digital, cerca de 850 empreendedores, 2 bilhões e 850 milhões de faturamento em 350 empresas e outras instituições de pesquisa, desenvolvimento e inovação, e 5% do PIB do Recife. Mas esse é um projeto de 50 anos, né? A gente começou em 2000 e ele é um projeto para a gente ir tocando ele até 2050. Eu estou engajado nesse como estava no primeiro dia, né? No primeiro dia a gente estava escrevendo a tese do que ia ser, agora a gente está tentando triplicar o tamanho, para ir para 50 mil pessoas trabalhando no desenvolvimento de software, aplicações, games, graphics, analytics aqui no Recife. E eu tenho um envolvimento com outro monte de coisas que está relacionado ao universo de criação de novos negócios e principalmente hoje, né, de estratégia de transformação das organizações. Você mencionou lá no começo que eu sou cientista-chefe na TDS Company, né, na Digital Strategy Company, e o que a gente faz na TDS é transformação estratégica. Então, eu tenho, nos últimos 10 anos, trabalhado intensamente com isso. Tem um livro novo meu que vai sair agora em setembro, eu espero, se tudo der certo com uma editora gráfica assim por diante, chamado O que é Estratégia, que são fundamentos para pensar de uma maneira estruturada sobre o que é uma estratégia numa organização e qual é o processo de transformação de estratégias. Porque quando a gente fala de transformação digital das organizações, né, coisa que é extremamente necessária hoje, porque estamos dentro de um choque tecnológico de grande porte, um choque digital de grande porte, acelerado pela pandemia, né? Uma coisa fundamental é a gente, ao tentar fazer uma transformação digital, descobrir que na base dela tem uma transformação estratégica combinada com inovação digital, né? Transformação estratégica combinado com inovação digital é o que dá a transformação digital, e tem muita gente fazendo isso sem ter a menor ideia que para isso são necessárias fundações, que há leis gerais do espaço digital, como se fosse a lei da gravidade para a engenharia de prédios, né? Você não pode fazer um prédio desconhecendo a lei da gravidade, mas é preocupante e, de uma certa forma, é uma destruição de valor social, econômico muito grande, que tenha muita gente trabalhando com transformação digital nas empresas, sem saber, por exemplo, que há 15 efeitos de rede clássicos, né, e que estão codificados e que funcionam como espécie de regras gerais de quando você vai fazer um processo de transformação digital. E aí, sem a gente ter os fundamentos, né, o conhecimento mínimo para fazer qualquer coisa, o número de tentativas até você acertar vai levar a erros, talvez grandes demais, para a sua empresa, para o seu negócio, para a sua instituição, para o seu país suportar. Então, hoje eu estou envolvido nessa história. O que é estratégia? O que é transformação estratégica, o que é transformação digital estratégica, e é isso que eu faço todo dia, da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, lá na tds.company. Esse é o nome do negócio, também é o endereço na internet, é só passar lá, tds.company, que tem um monte de material sobre isso que a gente está conversando aqui. Que maravilha, Silvio. Então, para os empresários leigos nessa questão da tecnologia, da transformação digital, o que você diria para eles, para os nossos ouvintes aqui? O que é preciso fazer, então, para transformar a sua empresa em um negócio inovador? Que passos elas precisam dar? Precisam contratar uma consultoria? Precisam desenvolver profissionais internamente? Como que ela poderia funcionar? Veja, vamos lá. A transformação da estratégia de um negócio é também a transformação da cultura de um negócio. Sim. Se você trouxer uma consultoria qualquer, dessas que sabe o que você deve fazer e lhe diz, na realidade você vai receber um conjunto de instruções para você executar. Mesmo que você faça isso com sucesso parcial, você não terá transformado a mentalidade do negócio, o que significa a transformação da estratégia do negócio. Então, qual é uma coisa básica a evitar? Primeira coisa, não compre e instale tecnologia sem entender por que você está fazendo isso e o que isso vai resolver e que problemas adicionais isso vai criar, do ponto de vista de manutenção, de evolução, de tratamento de informação e assim por diante. Essa é a coisa mais básica que tem. Não ache que
introdução de novas tecnologias digitais no negócio é transformação digital, porque tem gente que chega e diz, agora eu estou fazendo um atendimento no WhatsApp, eu estou fazendo a transformação digital do meu negócio. Não, você não está. Lamento muito, mas não é assim que funciona. Transformação digital